Semanas atrás, o príncipe Harry conversou com um especialista em trauma Dr. Gabor Maté. Embora a conversa íntima tenha sido apresentada como uma chance de discutir perdas e a importância da cura, ela deixou muitos, inclusive eu, irritados. Quanto ao porquê, vamos começar com o mais óbvio, a promoção do uso de drogas. No seu livro, o príncipe Harry listou suas experiências com drogas, irritando pessoas que o consideram irresponsável por promover o uso de substâncias de forma insensível. E nesta entrevista, ele vai um passo além, já que desta vez é em conversa com um médico, oferecendo legitimidade profissional para o discurso do príncipe Harry sobre seu uso de cocaína, cannabis e alucinógenos em sua jornada de autocura. Entendo por que Harry mencionaria o uso de drogas, já que estudos foram realizados sobre o impacto de pequenas doses de dietilamida do ácido lisérgico e ayahuasca em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, pois acredita-se que ajudam no processamento emocional. Dito isso, está claro que nem o príncipe Harry e Gabor Maté são as pessoas adequadas para explicar este conceito, já que o mencionam de forma tão despreocupada durante a conversa sem explicar a ciência por trás do impacto dessas drogas no tratamento para transtorno de estresse pós-traumático e outros problemas psicológicos. Nem eles alertam adequadamente as pessoas sobre os perigos. Em vez disso, Harry apenas enfatiza seu uso recreativo primeiro e depois o impacto psicológico, tornando óbvio que ele não trata essas substâncias com a seriedade necessária, pois existem muitos casos de pessoas sofrendo e até morrendo quando tomam alucinógenos. A entrevista também serve ao desejo contínuo de Harry de monetizar sua mãe e especialmente a morte dela. O nome da princesa Diana ainda tem grande peso aos olhos do público, 26 anos após sua morte, devido ao enorme impacto social que ela teve. Além de sua beleza e graça, o amor do público por ela reflete seu trabalho árduo, empatia e dedicação em trazer alívio ao sofrimento alheio. Ela quase nunca mencionava suas próprias dificuldades. Ela usava com firmeza a luz que sempre brilhava sobre si para chamar a atenção das pessoas do mundo. E por esse ato de autossacrifício, o mundo a amará para sempre. Se ao menos o príncipe Harry pudesse entender a diferença entre sua definição de atos de serviço e a de sua mãe, enquanto Diana, exceto por uma entrevista, manteve silêncio sobre seus problemas pessoais, Harry segue cada quebra de silêncio com outra. No meu tempo, o príncipe Harry não revelava segredos bombásticos sobre a família real em um livro. No meu tempo, o príncipe Harry quebrava o silêncio com uma entrevista à Oprah, depois com um documentário em várias partes na Netflix e no outro dia, no 60 Minutes. Na verdade, desde que alguém pode se lembrar, o príncipe Harry tem estado por aí quebrando o seu silêncio, e eu pessoalmente desejo-lhe o melhor. Espero que ele continue a viver uma vida longa e saudável com sua esposa Meghan, em privacidade, saindo para quebrar o silêncio 2 vezes por mês eternamente. É o silêncio deles. O que me importa se eles quebrarem isso? E estou feliz que tantas pessoas estão percebendo o absurdo de como Harry continua se apresentando ao mundo como a vítima perpétua, enquanto nega veementemente seu status de vítima. Bem, eu certamente não me vejo como uma vítima. Alguns momentos depois, o que chamamos de grandes traumas, as coisas terríveis que acontecem, ou as coisas difíceis que acontecem, como a morte de um pai. Um divórcio. Conflito na família. Também temos os pequenos traumas, que não são sobre coisas ruins que aconteceram, mas sim sobre as coisas boas que deveriam ter acontecido, como ser tocado, abraçado, compreendido e ouvido. Não são todos os 6, então? Bem, você tem todos eles. Eu sei, você tem todos eles, então quando disse que teve isso? Com os lucros de seu livro, o príncipe Harry poderia criar um fundo para oferecer terapia gratuita aos mais vulneráveis. Ele poderia estar criando grupos de apoio para pessoas que perderam um dos pais jovens, ou ajudando pessoas a superarem o trauma de serem criadas em um lar desfeito. Mas Harry não faz nada disso. Todo esse trabalho público que ele está fazendo para explorar suas vulnerabilidades é para encher os bolsos dele e de sua esposa. O pior é que o filho caçula da princesa Diana continua usando a morte dela para justificar todas as suas ações, incluindo abrir mão da própria privacidade e da família, alegando ser para se curar. Vou dar crédito a ele, é útil falar sobre problemas. Sim, é importante iniciar a conversa para encorajar outros a reconhecer e mergulhar em suas lutas. Não tenho problema com isso, porém discordo do motivo pelo qual o príncipe Harry diz continuar vulnerável. Ele reafirma que é para ajudar e servir os outros. Mas, vez após vez, ele volta a denegrir sua família e a instituição da qual fazia parte, e esclarece mais uma vez que, como sua mãe, ele também não sentia que pertencia. Eu sempre me senti um pouco diferente do resto da minha família.
Eu me sentia estranho e sei que minha mãe sentia o mesmo. Só para lembrar, caso o público tenha esquecido nos últimos 5 minutos, ele é realmente filho da princesa Diana. Essa é minha mãe. Você nunca sequer a conheceu. E que tanto ele quanto sua esposa são exatamente como a Diana. Tanta coisa do que Meghan é e como ela é tão semelhante à minha mãe. Ela tem a mesma compaixão, ela tem a mesma empatia, ela tem a mesma confiança. E o filho deles olha para uma foto de Diana e a chama dizendo Vovó Diana. As primeiras palavras que ele disse, além de mama, papa, foi então vovó. Vovó Diana. A filha deles tem os olhos da Diana. Eu vejo muito da minha mãe. Na Lily. Ela é muito parecida com Spencer. Ela tem os mesmos olhos azuis. Olhos azuis, azuis, azuis. E aquele William pode se danar porque a cada ano fica menos parecido com a mãe. Olhei para o Willie, talvez realmente pela primeira vez desde nossa infância. Absorvi tudo, seu senho franzido familiar, sua expressão padrão ao lidar comigo. Sua calvície alarmante, mais avançada que a minha, sua famosa semelhança com a mamãe, que se esvaía com o passar do tempo. É bastante importante. Sem mencionar as comparações de como Diana foi perseguida por namorar alguém que não é branco. Minha mãe foi perseguida até a morte enquanto estava em um relacionamento com alguém que não era branco. E como Meghan e ele estão sendo perseguidos e que os paparazzi que Meghan chama para si mesma o tempo todo, eu poderia acrescentar, definitivamente querem Meghan morta. Eles estão... Não vão parar até que ela morra. Potencialmente. Perder outra mulher na minha vida. Então, a lista está crescendo. E querem que Harry sofra com outra mulher sendo arrancada de sua vida, assim como Diana. Diana. Diana é minha mãe com ela. Você é minha mãe, minha mãe. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, o filho da minha mãe, Diana, minha mãe, mãe, minha mãe. Querido Deus, nós entendemos. E isso me leva ao próximo ponto doloroso, a traição de sua família. Desde a conversa de Harry com Oprah, tanto durante a entrevista quanto no documentário The Me You Can't See, até este terrível livro, seu irmão por anos expondo suas vulnerabilidades, tristezas privadas, questões e conversas para o mundo analisar, e nesta conversa, Harry teve um gostinho de seu próprio remédio, quando o Dr. Maté foi rápido em diagnosticá-lo com várias aflições com base em sua leitura de poupar a defensividade, e Harry era inegável enquanto ele constantemente observava a longa lista de diagnósticos. Antes de passarmos para a lista, posso vê-la e voltar? Para a lista, então, de volta ao seu. Mas espere, volte antes de ir para a lista. Mas para voltar para você, jovem, de volta ao... Lista, enormemente... Empático, desculpe. E sentiu-se cada vez mais desconfortável, tentando se explicar enquanto Mathieu apenas continuava interrompendo-o para intercalar com mais uma observação. Toda a conversa realmente destacou para mim a pior parte de buscar terapia. A terapia é e pode ser uma ferramenta incrível para um indivíduo reconhecer seus problemas, crescer a partir de suas características tóxicas e aprender a ser melhores amigos, parceiros, pais e membros da família. Mas um efeito colateral inesperado que até mesmo Harry mencionou durante a conversa é que a terapia pode criar uma distância da sua família. E há um motivo importante para isso. A terapia visa ser muito autoafirmativa. O terapeuta sentado à sua frente precisa ser seu defensor, compreender sua perspectiva, confortá-lo em sua dor e ajudá-lo a ganhar confiança em seus esforços para se recuperar de seus traumas passados, como o Dr. Matt fazia pelo príncipe Harry. Porém, esse processo pode prejudicar a relação familiar, pois os terapeutas podem retratá-los como os causadores dos traumas mencionados. Durante a entrevista, o príncipe Harry falou sobre sua infância, dizendo que foi boa, num esforço genuíno de sentir gratidão por tudo que teve. No entanto, isso é rapidamente contradito pelo Dr. Monte. Ouça. Eu tive uma infância incrível pelo que eu consigo me lembrar, elementos dela. E seus elementos foram extremamente dolorosos, você dirá isso. Estou balançando a cabeça aqui porque quando li seu livro... Era uma história de privação. Mas se eu pensar em uma criança pequena que nasce em um casamento onde há falta de amor entre os pais, onde há conflito, onde há, novamente, este é o pai que claramente ama seus filhos, mas não consegue... O pai que claramente ama seus filhos, mas não consegue deixar de ser emocionalmente distante, porque foi assim que ele foi criado, onde as pessoas não são abraçadas e acariciadas. A Rainha Elizabeth faz uma longa turnê real e, quando volta, cumprimenta seu filho de 5 anos, apertando a mão dele.
Então, o que há sobre a falta de abraços, toques e carinhos? Ok, então nenhuma infância é perfeita, assim como nenhum pai é perfeito. Para mim, e muitos concordarão, não há nada mais traiçoeiro do que compartilhar aspectos íntimos das falhas da sua família com o mundo, pois não importa o quanto você explique ou justifique, as pessoas não conhecem o comportamento delas. O exemplo absolutamente constrangedor disso é Harry dando voz a pessoas que não são da sua família e dando a elas a oportunidade de falar contra eles, como ele e Meghan fizeram quando convidaram Tyler Perry para se manifestar durante o documentário deles na Netflix. O que diabos Tyler Perry entende sobre a família do príncipe Harry? Tudo o que ele já ouviu foi um lado da história de Harry e Meghan. Outro exemplo é quando o Dr. Maté menciona como a rainha Elizabeth cumprimentou o jovem príncipe Charles ao retornar de turnê, momento capturado pelas câmeras. Ele aproveitou o momento para reforçar sua crença na dinâmica familiar traumática, justificando ainda mais a dor e o desejo de Harry de se afastar deles. Mas não há consideração do contexto da época. Terapia, trauma, cura de feridas passadas, todos são conceitos novos. Há um século, os pais não tinham consciência do que era ideal ou que comportamento causaria problemas para seus filhos. Embora Harry e outras celebridades falem sobre as dificuldades do mundo atual, a estabilidade econômica e política de hoje é sem precedentes em comparação com 100 anos atrás. É neste ambiente próspero e principalmente pacífico que conceitos como é importante abraçar seus filhos se desenvolveram. E é nesses ambientes pacíficos que temos a liberdade de sermos cuidadosos sobre como criar nossos filhos. Você acha que meus avós se preocupavam com isso enquanto lidavam com as consequências da divisão entre Índia e Paquistão? Os americanos e europeus se importavam com essa ideia quando foram devastados por guerras devastadoras? O que falta para o Harry é algum tipo de contexto. Ele e nós devemos nos sentir sortudos por ter acesso a informações ilimitadas hoje e a chance de trabalhar em nossos problemas sem passá-los aos nossos filhos. Mas este é um luxo que nossos pais e antepassados não tiveram. E em vez de abordá-los com compreensão e usar seu novo aprendizado para estreitar um abismo e entendê-los ainda mais, ele só aprofundou sua divisão, afirmando repetidamente que eles estão presos em um sistema tóxico e nem sequer percebem que estão presos. Honestamente, essa é a pior perspectiva após a terapia, olhar para os outros de cima, sentindo-se satisfeito consigo mesmo por ter crescido e por identificar que sua família supostamente permaneceu em padrões tóxicos. Mas eles só sabem o que sabem. E é isso. Eu tentei. Ou o que lhes é dito, ou o que lhes é dito. E eu tentei educá-los através do processo pelo qual fui educado. Porque é como estar em uma grande bolha real. Sim. No final das contas, essa terapia se torna apenas uma ferramenta para autoengrandecimento. E eu diria que Harry deveria ter cuidado com as pedras que ele atira, considerando o estado frágil de sua mansão em Montecito. Sim, ele está em terapia. Sim, ele está abraçando seus filhos. Ser pai é desafiador. Não importa o esforço para acertar, erros são inevitáveis. E nossos filhos terão uma série de problemas que eles serão tentados a colocar a culpa em nós. Sua relação com seu pai, há muito o que resolver aí? Sinto-me realmente decepcionado. Porque ele passou por algo semelhante, né? Ele sabe como é a sensação de dor. E este é o Archie, seu neto, Mas, ao mesmo tempo, você sabe, eu, é claro, sempre o amarei, mas muita dor aconteceu. Vamos esperar, Príncipe Harry, que seus filhos sejam muito mais tolerantes com seus erros do que você foi com os de seu pai. Obrigada por assistir a todos. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Obrigada e até a próxima vez.